Felipe Luiz de saída para o Atlético de Madrid? Clube tem recurso negado. Flamengo emite nota desmentindo vazamento de lista dos coaches. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Trazer primeiro aqui a informação que, como eu falei, de manhã o elenco do Lanús irá treinar hoje no CT do Fluminense. Esse jogo não terá presença da imprensa. Eles também não vão falar com os repórteres que estiverem lá presentes, apenas para a equipe detentora da transmissão. Esse jogo será transmitido pela Disney Plus Premium e na ESPN, tá? Bom, outra informação, o elenco do Flamengo realiza hoje, às 15 horas e 30 minutos, o último treino focado nesse jogo. Nesse treino, Felipe Luiz irá definir os 11 iniciais e aquela grande expectativa, né? Será que Jorginho estará à disposição? Será que Bruno Henrique estará à disposição? Lembrando que foi emitida uma nota ontem falando que talvez Bruno Henrique esteja de fora da lista dos relacionados por questões físicas. Se confirmando, trarei para vocês no vídeo de logo mais, tá? Bom, falando aqui sobre a conversa entre Felipe Luiz e Bap, Felipe Luiz falou sobre a reunião com Bap em entrevista à ESPN. Felipe Luiz disse o seguinte aqui, meus queridos, abre aspas, o que se conversa dentro da sala fica ali, mas é simples, o Bap e eu temos uma relação de diálogo muito aberta, desde o ano passado com reuniões semanais, nos momentos bons como nos momentos não tão bons. A gente conversa sobre todos os aspectos do time, tanto no individual como no tático. Ele gosta muito de saber as decisões. Eu gosto de ser muito frio na análise e saber onde errei, onde a gente pode fazer melhor para corrigir esse rumo. Eu sempre passo a minha análise do que acontece, fecha aspas, disse Felipe Luiz. Bom, como eu falei em outro vídeo, né? Essas reuniões acontecem com frequência, tanto presencial quanto online, só que essa última agora, né, já teve um cunho mais de cobrança, mas também de apoio ao elenco. Bom, mudando aqui de assunto, vocês lembram que o Wesley, antes de ir para a Europa, né, mais precisamente para Roma da Itália, ele contratou uma equipe para poder analisar os seus jogos e ver aonde ele deveria melhorar, o que ele tinha feito de errado dentro de campo, o que ele tinha acertado dentro do campo. E o Everton Araújo parece estar indo pelo mesmo caminho, porque ele passou a intensificar a rotina de treinos para 2026. O volante fez trabalhos diários em casa, além de ficar até pouco mais tarde no período de treino no centro de treinamento Ninho do Urubu. Ele também assiste aos próprios jogos em casa com a consultoria técnica, avaliando pontos físicos, técnicos das atuações pelo Flamengo. Um dos objetivos de Everton é evoluir no passe, tanto que ele faz trabalhos técnicos e táticos para melhorar no fundamento. Curiosamente, na base do Volta Redonda, ele chegou a jogar no time de armador do time. É um jogador que está aí se dedicando ao máximo dentro e fora de campo. Tem sido o jogador mais regular do Flamengo nessa temporada de 2026. Um jogador que até certo ponto foi um tanto quanto criticado pela torcida rubro-negra e tem se despontado aí como jogador mais regular. Bom, vamos para outro assunto aqui, voltando a falar sobre Felipe Luiz. Empresário de Felipe Luiz, Jorge Mendes, está tendo aí um carinho maior com o treinador do Flamengo. Os principais motivos, o desgaste das negociações pela renovação de contrato, o início de ano ruim do Flamengo e a comunicação considerada errática sobre o caso de Vinícius Júnior. Aquilo que ele falou, né, que era caso isolado, depois, no último jogo do Flamengo, ele veio aí e falou que foi mal interpretado e tal. Continuando aqui, no ano passado, quando as coisas caminhavam bem, o contato era curto. No entanto, pessoas que trabalham com Jorge Mendes entendem
que esse é o momento de maior pressão em Felipe Luiz. Por isso, houve uma aproximação do agente. O seu agente está ali do lado dele, apoiando, dando força. Estou contigo, né? E não abro. Bom, para poder ajudar o mental do técnico, né? Nessas horas, né, o lado profissional tem que ser deixado de lado e o lado humano entrar em ação, e é o que o representante dele está fazendo. E falando novamente sobre Felipe Luiz, ele pode estar de saída para o Atlético de Madrid? É o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Simeone tem acerto com o time italiano e Felipe Luiz é favorito para assumir o Atlético de Madrid, diz jornalista. O ciclo de Diego Simeone está perto do fim no Atlético de Madrid da Espanha, de acordo com o jornalista espanhol Pipi Estrada. O nome do jornalista é muito engraçado, né? Pipi Estrada, ele faz pipi na estrada, ele tem incontinência urinária, é brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui com a matéria. O treinador argentino tem um pré-contrato com o Inter de Milão da Itália, caso confirme a saída de Felipe Luiz. Caso confirme a saída de Simeone do Atlético de Madrid para o Inter de Milão, né, o Felipe Luiz do Flamengo vira o grande favorito para comandar a equipe espanhola. Mas tem um problema aqui, cara. Bom, nas duas últimas férias, Felipe Luiz foi ao CT do Atlético de Madrid para visitar ex-companheiros e deu abraços nos amigos Diego Simeone. No entanto, o ex-lateral tem contrato com o Flamengo até o mês de dezembro de 2027, né? Foi renovado recentemente, porém, foi feito um pedido pelo staff do jogador e por ele mesmo para que a multa rescisória não fosse impagável, porque o intuito dele é realmente dirigir um time na Europa, tá? Agora a pergunta é que não quer calar. Felipe Luiz pode dirigir time na Europa? Vou trazer para vocês. Felipe Luiz ainda não pode comandar um time na Europa. Isso porque o treinador tem apenas a licença A e B e está em reta final para conseguir a licença Pro da CBF, acadêmica, né? No entanto, é necessário cumprir um prazo de experiência exigido pela UEFA para trabalhar no continente europeu. Ou seja, Felipe Luiz, mesmo que Simeone saia do Atlético de Madrid, Felipe Luiz ainda não pode comandar o Atlético de Madrid, tá? Ele não tem ainda a licença Pro da CBF e mesmo depois que ele conseguir essa licença Pro, ele tem que passar por mais um período aí para poder adquirir experiência, aí sim realizar o seu grande sonho, tá? Agora vamos falar aí sobre o vazamento da lista dos coaches do Flamengo. Isso foi noticiado aí pelo Coluna do Fla, e a primeira matéria diz o seguinte: vazou a lista dos coaches do Flamengo, Scout. Dentre os nomes que podem chegar estão o do goleiro Ederson, João Gomes, Luiz Henrique, Gabriel Jesus e Tati Castelhano. Everton Araújo e Gonzalo Plata, que se destacam entre as saídas do clube na temporada, ou seja, tem os jogadores que constam nessa lista, que o Flamengo pretende ainda contratar, mas a janela de transferência está fechando agora dia 3 de março, mas ainda vai ter a janela do meio do ano. Se o Flamengo não conseguisse esses jogadores agora, poderia tentar contratá-los no meio do ano. Porém, tá, tem aí também Everton Araújo e Gonzalo Plata, que entrou nessa lista como possíveis jogadores que poderiam ser negociados pelo Flamengo. Mas o Flamengo emitiu uma nota oficial desmentindo esse informe aí, essa informação do Coluna do Fla. O Clube de Regata do Flamengo esclarece que é falsa a informação divulgada nesta quarta-feira, dia 25, pelo veículo de comunicação Coluna do Fla sobre uma suposta lista vazada do departamento de scout. O material apresentado não corresponde a qualquer documento oficial ou interno do departamento de futebol, tratando-se de uma falsificação realizada por terceiros. Uma simples checagem prévia quanto à veracidade do conteúdo junto ao departamento de comunicação do clube, como recomendam as boas práticas jornalísticas, teria sido suficiente para evitar a divulgação de informação incorreta. O Flamengo repudia a disseminação de conteúdos inverídicos que induzem o torcedor a uma opinião pública ao erro
reforçando seu compromisso com a transparência e a comunicação responsável. O clube seguirá atento à propagação de informações falsas envolvendo seu nome e tomará medidas cabíveis sempre que necessário. Atenciosamente, Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, o Flamengo desmentiu. Coluna do Fla, para mim, é um dos veículos de informações mais corretos possíveis sobre o dia a dia do Flamengo. O Flamengo já emitiu várias notas aí desmentindo o GE. Globo, né? E é a primeira vez que o Flamengo vem a público desmentir uma notícia do Coluna do Fla, tá? Então vamos mudar aqui de assuntos, falar agora sobre o jogo Flamengo e Lanús amanhã. Apenas um setor ainda tem ingressos para Flamengo e Lanús, né? Ou seja, expectativa realmente de casa cheia. E o torcedor que ainda quiser comprar terá que se contentar com o setor sul, com ingressos a R$300 para o público geral. A informação foi publicada pelo jornalista Renan Moura. Os preços dos ingressos para o setor sul, para Flamengo e Lanús, para a Recopa Sul-Americana são os seguintes. Nação Maraca 1, R$ 75. Nação Maraca 2, R$ 105. Nação Maraca 3, R$ 120. Público geral, R$ 300 a inteira, R$ 150 a meia. A parcial dos ingressos é a seguinte: 60 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de mais de 65 mil torcedores no estádio e os ingressos devem se esgotar ainda hoje, tá? Para garantir as entradas, o torcedor tem que acessar o site ingressos.flamengo.com.br, lembrando de cadastrar a biometria facial, tá? Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o caso Vinícius Júnior, tá? A UEFA comunicou hoje que rejeitou o recurso apresentado pelo Benfica e manteve a suspensão provisória de Gianluca Prestiani. Com isso, o meio-atacante argentino está fora do jogo de volta dos playoffs da UEFA Champions League contra o Real Madrid. Gianluca Prestiani não ficou nem um pouco satisfeito com a decisão da UEFA, né? E também aí se manifestou nas suas redes sociais, na plataforma X, né? Ele falou que o jogador pode dar uma pancada no outro, que não é punido, não é suspenso, mas por uma suposta fala racista, o jogador é punido sem provas, né? Isso que ele falou, tá de fora, e eu vou acompanhar esse jogo Real Madrid e o Benfica, torcendo aí para uma vitória do Real Madrid. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de dar saudações, olha que coisa linda. Eu sentar para gravar o vídeo, ele deitar para ficar aqui pertinho de mim. Então vamos lá. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.